Boa noite. Esse é o Moby Dick Show. Hoje é uma noite muito importante. É a noite de Natal do Moby Dick Show com o sorteio da cesta dos produtos que foram enviados pelos empreendedores canábicos aqui do Brasil. E, gente, eu vou dizer para vocês, vai valer a pena. Então, se liga na entrevista, no começo até o fim, porque vai ser um quiz. A gente vai perguntar coisas do começo, do meio e do fim. Então se liga, hein, que vai valer a pena. Gente, Feliz Natal, boa sorte, paz, amor e magia. Olá, o Moby Dick Show de hoje vai conversar com uma pessoa que eu conheço de longa data, desde 1985, e conheci, comecei a admirar porque vi ele fazendo campanha para o pai, um dos políticos mais dignos desse país, do PDT, do bom e velho PDT, colega do Brizola, do bom e velho Brisa. Hoje nós vamos conversar com Roberto Frejá. Fala, Frejá! Fala, Dick. Muito bom estar contigo, cara. Pô, tem tempo esse encontro, hein, cara? A primeira vez que eu te vi, a primeira vez que eu achei, que comecei a te admirar, foi uma vez no aterro do Flamengo. Eu estava vindo daqui fazendo campanha com a Jandira, você estava vindo de lá fazendo campanha com o seu pai. Eu falei, pô, esse garoto com o Frejá, pô, ele é o filho do Frejá, pô, esse cara tem para quem puxar. E aí eu comecei a acompanhar você, acompanhar o teu movimento no Barão Vermelho. E aí depois uma pessoa que me batizou de Dick Petra me apresentou assim, bem legal, de uma maneira bem legal para você, o nosso Ezequiel Neves, né? Querido amigo em comum, grande querido amigo comum, né? Zeca foi muito especial também na gente fortalecer a nossa amizade, nosso carinho um pelo outro, porque ele tinha já uma relação longa contigo e eu acabei descobrindo isso através dele e tal, porque eu conhecia você desse encontro aí e também das coisas que eu tinha visto de você tocando no sindicato, porque eu li as revistas de música, eu era muito garoto, eu não cheguei a ver o sindicato tocando, mas eu vi as matérias nas revistas de música, dos shows e tal, e falei, caramba, porra, essas bandas todas aí tocando, pô, tá começando a tocar, aí tá começando a ir a show, era garoto mesmo. A gente se cruzou uma outra vez quando a gente tocava com eu, Paulette, Ricardo Graça, mistura fina em Belo Horizonte, numa turnê que vocês também estavam. Que barato, eu lembro disso. Engraçado que agora eu estou lembrando dessa história e eu não tinha me ligado, cara. Você estava tocando, você com o Ricardinho e Paulette, né? Querido saudoso Paulette, né? Pô, ele chegou depois a gravar até uma música minha e do Dé e do Cazuza. A gente fez uma música, deu para ele de presente. Ele chegou a gravar um single com uma música nossa, muito querido. E eu lembro desse encontro lá em BH, foi muito bacana. A gente estava começando, né, cara? A gente estava bem no começo. Pô, bicho, a gente saiu, a gente foi no quarto, fumar um beck, foi demais, bicho. O Ezequiel. Agora, você sabe que tem uma coisa que eu lembro de você, que isso para mim é um negócio que me surpreendeu. A gente se encontrava também, às vezes, naquele restaurante japonês ali de São Conrado. É Aquele. verdade, eu morava em É, cima. E uma coisa que me chamou a atenção é que você falava com o cara em japonês. Você estava inventando aquilo? Que porra era aquela? Não, cara, é porque nos anos 80 eu fiz uma peça chamada Bent. E aí Aham. eu fui para São Paulo ensaiar. E para ficar magrinho, eu fiquei no quarto de empregada da casa da minha mãe e só comia uma vez por dia no restaurante japonês, lá na Liberdade. E os caras me ensinaram o nome do prato e me ensinaram como é que pedia e tal. E quando eu entrava num restaurante japonês aqui no Rio, eu falava natto arimasu. Natto é um feijão fermentado que raros brasileiros conhecem. Aí o cara ficava chocado. Ah,
e começava a falar comigo, e eu falava, Wakarimasen, quer dizer, não estou entendendo porra nenhuma. Mas você sabe que aquilo me chamou a atenção. Eu falei, caraca, esse cara sabe falar japonês, porque japonês é um negócio difícil, né, cara? É Pô, uma língua bicho. muito diferente. Mas eu falo alemão. É mesmo? Que É, também é eu, bem diferente, né? eu estudei num colégio alemão desde criancinha, falo inglês macarrônico, falo italiano. Eu tenho facilidade com língua. Nessa idade, isso é muito bom ter facilidade com língua, né? Ajuda, né? Ajuda. É. Pô, Frejá, aí, cara, você conheceu e fez a parceria com o meu irmãozinho que escreveu uma peça comigo, O Rei dos Escombros, para a qual você inclusive fez a música, que é o Mauro Santa Cecília. Como é que o Mauro pintou na sua vida? Cara, eu e Mauro fomos colegas de turma. Nós estudamos juntos no Andros. Eu entrei no Andros no terceiro ano primário e ele entrou na oitava série, né? Que seria o quarto ano ginasial. Eu ainda fui da última turma que fez a admissão, né? Então teve terceiro, quarto, admissão, aí quinto, sexto, sétimo, oitavo, que é o antes do que seria o científico, né? E ele entrou nesse ano, aí nós estudamos juntos até o vestibular. E aí o que acontecia é que todo ano tem um grande amigo nosso em comum, que é o Luciano, que tocou até com o Cazuza, guitarrista também, e o Lúcio é meu amigo mais antigo, assim, fora o meu irmão, ele é meu amigo mais antigo. A gente se conhece desde os 3 anos de idade, né? E aí, todo ano, o Lúcio fazia um vatapá na casa dele e convidava uns amigos para lá, para ir na casa dele comer aquele vatapá. E aí, então, anualmente, eu encontrava o Mauro, mesmo depois da gente ter se separado assim da coisa do colégio e tal, a gente estava sempre se encontrando, sempre falando ali. E o Mauro, num determinado momento, começou a me dar umas poesias para ver se a gente fazia música junto. E eu falei, Mauro, isso aí é tudo poesia, cara. Isso é poesia, isso não é letra de música. Aí um dia ele me deu a letra do que viria a ser o Por Você. Aí eu li e falei, ó, essa aqui pode ser música, isso aqui pode virar letra de música. Só que, cara, aquilo ficou no meu baú anos e anos, mas muito tempo, assim. E aí, quando a gente estava fazendo o disco Puro Êxtase, eu comecei a ter uma relação muito próxima com o Maurício Barros, que é fundador do Barão, né? E a gente estava ali junto. E o Maurício, pelo irmão dele, começou a ficar próximo do Mauro, que ele não conhecia o Mauro. Ele conhecia o Mauro porque o irmão dele conhecia o Mauro. Eu falei, porra, Maurício, eu nunca fiz uma música contigo, cara. A gente trabalha, a gente fundou o Barão lá no começo, já tem 20 e poucos anos de Barão, e a gente nunca fez uma música junto. Vamos fazer uma música junto? Beleza. Eu falei, cara, eu vou pegar aquela letra do Mauro, porque já que ele é teu amigo também, vamos fazer uma música os três. Cara, a gente fez a primeira música, virou aquele sucesso. Depois disso, a gente fez outras músicas que foram bastante importantes. O Amor para Recomeçar, que é a música que foi o título do meu primeiro disco, e virou uma parceria dos três muito forte. E curioso, né? Porque assim, eu fiz a primeira vez com um amigo de lá de trás, e a primeira música que eu fiz também com o Maurício, que já era um amigo de 20 e tantos anos, e acabou dando uma música tão potente. Eu acho que foi ficou armazenada, né? Aquela energia toda, e de repente a música veio forte. Foi um sucesso, é uma música primorosa, toca no coração, fez muita gente namorar, fez muita gente casar. Tem gente que casa com ela, cara. Tem muita gente que casa com ela. E eu fico feliz, assim, porque para o Mauro ela foi uma música que deu a ele assim, quase que um norte, porque a partir do momento que a gente gravou essa música, ele viu que ele podia evoluir dentro desse lado, desse trabalho de letrista, ele largou um trabalho mais burocrático que ele tinha e foi trabalhar com a coisa mesmo artística, de escrever, de ser poeta e tal. E foi muito bacana isso, né? Porque é uma mudança de rumo assim que você tem que encarar de frente, porque ser artista é uma opção dura, né? Não é uma coisa fácil, né? Você teve alguma outra profissão antes de ser guitarrista, antes de ser músico? Não, não, eu sempre quis ser músico, mas curiosamente eu fiz faculdade de geografia. Eu fiz vestibular para geografia, porque na época que eu
que eu tive que fazer vestibular, a música que existia nas faculdades era só o currículo de música erudita, né? Não tinha música popular nas faculdades. Então eu falei, pô, eu não vou fazer música erudita, porque eu não tenho o menor saco para ficar lá estudando violão clássico, não é minha praia. Meu lance é rock, jazz, blues, essas coisas todas, música brasileira, música popular em si, né? E aí eu falei assim, eu vou fazer o vestibular para a matéria que eu gosto mais. Pronto. Aí fiz matéria para geografia, porque eu sempre gostei pra caramba de geografia. Aí fui para a faculdade, cheguei lá, cara, pô, primeiro ano da faculdade, matemática, física, química, cálculo, estatística, eu falei, porra, não dá, né, cara? Não tinha nada do que eu gostava. E aí eu conversei com meu pai falou, você quer fazer o que da vida? Eu falei, eu quero fazer música, mas não tem faculdade de música popular no Brasil. Lá fora tem. Ele falou, então vai correr atrás de fazer essa faculdade, vê aí quanto custa isso, se eu puder te ajudar, você vai. Aí eu fui no consulado americano, procurei a coisa de como é que era o currículo, como é que fazia para corresponder. Aí tinha que fazer um teste de inglês. Eu fiz o teste de inglês, passei no teste e mandei a aplicação para a faculdade. No meio disso, estou tocando, estou tendo aula de guitarra com o meu professor, estava tendo aula de teoria para estar mais pronto para chegar na faculdade e não estar boiando na teoria, porque eu sabia que lá eu ia ter que chegar e ler e tal. E aí, cara, pintou o Barão nessa história toda, e aí Berkeley foi para o espaço. Na verdade, Berkeley me mandou para o espaço, porque nunca me responderam. Mas também não precisou, né? Porque o meu caminho acabou sendo outro, né? Eu tive a sorte de ter um professor muito bacana, cara, de guitarra. Ele era um cara de uma banda argentina chamada Los Gatos. E era uma banda importante dentro do rock argentino. E aí ele veio para o Brasil e acabou. Ele tinha muito material, então foi bacana porque eu aprendi muita coisa. Ele tinha uma cabeça muito boa, era um cara que ouvia Miles, ouvia Hendrix, ouvia Beatles, Stones, ouvia música brasileira, conhecia os Mutantes, conhecia as coisas todas, a Tropicália, Como era o nome conhecia dele? mais tradicional. Gaetano Galife. Na verdade, lá na Argentina, eles conhecem ele como Kai. Hoje ele só dá aula de violão, ele não toca mais guitarra. Mas foi um grande professor para mim, foi um mentor, assim, né? Que é bacana quando você tem uma pessoa que pode te dar um norte de você estar querendo aprender as coisas e o cara dizer, bom, se você gosta disso, vai por aqui. Não é que o cara te impõe, ele te mostra o caminho, você emburaca, né? Se você tiver afim, você emburaca. Esse é o grande professor, né? Esse é o grande segredo também para a pessoa se dar bem na vida. Tem que emburacar, né, bicho? É claro que hoje existe computador, você bota lá e o computador toca e tal, mas é importante saber teoria musical, é importante isso, né, Frejá? Eu acho que educação, cara, é uma coisa fundamental em todos os níveis, seja na educação mais básica que todo mundo tem que ter, sobre tudo que você tem que saber para ser um cidadão, até o que você precisa realmente dentro da tua área. Na tua área, você não pode simplesmente chegar lá e dizer assim, sou autodidata e eu acho isso o máximo. Tem gente que é autodidata e é maravilhoso, porque a vida calhou de ser assim, mas eu não acho que isso seja referência, não. Eu acho que, sabe, se você puder estudar, tem que estudar muito mesmo. Praticar, estudar, saber mais, buscar assuntos tipo, eu toco música brasileira, pô, bicho, mas e música indiana? Como é que é? Como é que os caras pensam isso aí? Quando meu pai estava com 80 e tantos anos, meu pai estava louco para ir à Índia, e ele queria ir e não tinha nenhum companheiro de viagem para ir. Minha mãe já estava não tinha uma condição física para acompanhar ele. E aí eu falei assim, pai, é o seguinte, eu estou trabalhando para caramba, mas vamos fazer o seguinte, daqui a 1 ano, pode marcar aí, escolhe a viagem que você quer fazer, vamos junto. Aí fomos juntos, fizemos Índia, Nepal e Tibete, os dois juntos. Depois de 20 e tantos anos de sair de casa, fomos dormir no mesmo quarto. Muito bacana, cara. Nossa. Uma viagem assim maravilhosa. E a coisa, cara, que eu cheguei lá e aí comecei a ouvir a música indiana, que essa música indiana que a gente ouve, na verdade, para eles é a música folclórica deles, não é a música que toca no rádio, porque todo hit parade indiano, ele é ligado ao cinema. Todas as músicas que estouram na parada de sucesso são as músicas dos filmes, e os atores são os ídolos da música indiana pop, são os atores de cinema. É uma coisa muito louca, é única. Bollywood. É Bollywood total, Bollywood domina. Mas tem essa coisa da música indiana que é maravilhosa e que eles, além de trabalharem com parâmetros harmônicos e tonais diferentes da gente, tem uma coisa que é muito parecida com o jazz, porque ela é improvisada.
Quando você ouve Ravi Shankar, aquilo que você ouve lá, aquelas coisas, está tudo improvisado. Eles começam a tocar aquilo, aí um começa a tocar para o outro começa a responder. Isso é que fez o Joe McLaughlin pirar, porque ele falou, caraca, cara, esses caras estão fazendo música folclórica, isso já é jazz. Lá, já é jazz lá do século XI, né? Aí ele fala, cara, esses caras estão muito longe, eles estão muito na frente. Por isso que muita gente que cai na coisa da música indiana pira na profundidade que aquilo tem, até porque tem também uma relação espiritual muito forte da música com a pessoa, que deve acontecer sempre, mas ali é quase que impositiva no caso da música indiana. Foi o caso dos Beatles, né? Que os Beatles, Sim. quando foram para lá, também piraram na música indiana. Da mesma maneira como, por exemplo, eu sempre fui um cara que ouvia rock, mas eu gostava de música brasileira, eu gostava de jazz, eu gosto de chorinho, então é muito engraçado. Eu um dia estava no programa de rádio, cara, e estava um baixista de uma das formações, eu não sei se era do Quarteto Novo, ou uma dessas bandas de jazz brasileiro da década de 60 e tal. E aí eu estava lá falando sobre o meu disco e tal, aí daqui a pouco, você ouve... outro tipo de música, eu falei, cara, eu ouço tudo, ouço jazz, ouço chorinho e tal. Eu falei, cara, o que você gosta de jazz? Aí ele ficou achando que eu... Vai embatucar, né? Não, aí eu falei para ele, olha, cara, eu gosto mais dos jazz de big band, de swing, porque eu gosto de pulsação, eu gosto de groove, quando fica aquela coisa muito cerebral, muito de bebop. Aí o cara já falou, pô, esse cara já não é só... O jazz para ele não é uma coisa, né? Tem fases. E aí a gente começou a discutir. Quando chegou no final, ele falou uma coisa linda para mim. Ele falou, cara, eu tô com uma certa inveja de você, porque você consegue gostar e se interessar por vários tipos de música e eu não consigo fazer isso. E eu achei bacana, porque ele se viu reprimido, né? Ele se reprimiu. Ele nunca se deu ao trabalho de se interessar pelo rock, por exemplo, né? Por ver isso. A pulsação, a sensação que é fazer rock and E roll. você entender qual é o conceito estético daquilo ali e você dizer o que eu gosto disso, o que eu não gosto disso. Porque tem coisas no rock que eu também não gosto. Detesto. Tem coisas, aliás, no rock que eu detesto. Aquele rock farofa da Califórnia, que é um bando de garoto branco de classe média ridículo, que não tem nada a ver com rock and roll, mas é rock, entre aspas, entendeu? Então, eu acho bacana quando você tem essa liberdade de ver as coisas e dizer assim, pô, mas o que pode ter de interessante nisso aí? Seja pelo conceito, seja pela sonoridade, isso em termos de música, mas em várias outras coisas também. Até, às vezes, na política, a gente vê um cara que a gente acha esquisito, mas que, de repente, tem uma hora que o cara tem uma ideia boa. Às vezes aparece. É raro, ainda mais no Brasil. É raro, mas já aconteceu. Né? Aliás, tem uma história que eu achei sensacional, que eu ouvi, copiei e adaptei, que é o seguinte, a história da vacina, né? Essa vacina devia ser testada primeiro nos políticos bolsonaristas e nesses pastores evangélicos de Araque. Se eles sobrevivessem, tudo bem, a vacina é segura. Se eles não sobrevivessem, melhor ainda, porque o país ia ficar seguro. A gente está vivendo um país muito maluco, é muito esquisito, né, cara? É uma situação... Eu fico muito impressionado. É engraçado que hoje mandaram uma foto, né, para mim, num grupo assim, que era o Serra vacinando o Lula. O Serra como ministro da Saúde vacinando o Lula. E falando, você vê, em outros momentos, dois caras em oposição estavam ali fazendo uma coisa que para a população toda era positiva, né? Independente do que a gente acha do Serra ou o que a gente acha do Lula, mas eram dois caras de posições, estavam ali disputando, muitas vezes o poder, as eleições às vezes eram polarizadas entre um e outro, né? Como foi em campanha presidencial, e mesmo assim os caras tinham esse tipo de bom senso e falar, não, bom, quando é a população, aí é outra coisa, aí a gente não vai misturar briga, e é muito feio a gente ver isso hoje acontecer, e tem acontecido demais, né? Eu vejo assim, isso que você colocou como sendo a direita e a esquerda naquela época, né? A direita e a esquerda, mas a direita republicana e a esquerda republicana. Sim. Hoje em dia, o que a gente vê é uma loucura que se diz conservadora, mas que não está conservador. Conservador era o Roberto Campos, o Delfim Neto, entendeu?
E o Lula Sim, também não é comunista. Comunista era o Prestes, entendeu? é. O governo do Lula não foi um governo comunista, nem um governo de De jeito esquerda. nenhum, de Os jeito nenhum. bancos Nunca, lucraram os muito. bancos ganharam uma fortuna com o governo do Lula. Como é que é um governo comunista? E bancos privados, né? É, Com é, lucros de 13 bilhões líquidos. é. 13 bilhões líquidos por ano. Qual é o negócio que dá 13 bilhões líquidos por ano, cara? Depois que pagou imposto, pagou funcionário, pagou tudo, dá 13 bilhões. Eu não conheço. Eu Nem acho que eu, não nem tem eu, nenhum nem lugar eu. do mundo que dá O um negócio desse. narcotráfico, talvez. Ah, sim, mas aí tá por fora, né? Tá por É. fora, não tem que pagar imposto. Já que a gente está falando disso, eu queria te perguntar É. quando você encontrou o teu primeiro baseado na vida? Cara, é o seguinte, eu sempre fui um ano mais novo do que a minha turma toda, porque porque eu entrei no colégio muito cedo, e aí eu era sempre um ano mais novo do que a minha turma toda. Então, um pouquinho antes, assim, uns 6 meses antes de eu experimentar pela primeira vez, os meus amigos todos mais próximos já estavam fumando. Mas eu não achava que era hora ainda e tal, e aí não assim, apesar de todos eles serem meus amigos e estarem usando, eu não estava ainda muito interessado nisso. Já sabia o que era, já tinha visto e tal. E eu ia a alguns shows, fui a show dos Mutantes e tal, Novos Baianos, aquele cheiro de bagulho fortíssimo, mas eu estava na minha ali, curtindo a música e tal. E aí depois, num determinado momento, eu falei, não, estou a fim de experimentar esse negócio aí, eu acho que eu vou ver qual é. Aí foi no primeiro show da Cor do Som. Ó, Foi em 70 e deve ter sido 78 para 79, por aí. Eu fui ao Tereza Raquel com uns amigos e a gente comprou uma porção de sacolés naquela época. E aí, cara, eu fumei pra caramba e não bateu. Não deu porra nenhuma. Foi uma maior frustração. E aí palha! depois, cara, cabeça dura, bicho, cabeça dura. Aí depois a gente foi acampar em Cabo Frio. E aí sim, aí quando eu bateu a primeira vez foi uma maravilha, uma coisa sensacional. Qual é a influência da maconha na criatividade do artista? Para mim, eu acho que ela funciona muito mais como uma questão de relaxamento do que pelo lado criativo. Às vezes, quer dizer, ela funcionou para o lado criativo no momento onde eu escuto música e consigo absorver a música assim, que eu estou escutando como ouvinte, tá? Estou ouvindo um disco, ou estou vendo um show, e aí aquilo bate, você está com uma sensibilidade alterada, e essa sensibilidade ela é positivamente alterada. Agora, para trabalhar, eu não gosto, não é a minha onda, nem para compor, nem para tocar, não é nem para ensaiar, sabe? Eu sou muito mais focado com a cabeça limpa. Agora, isso também foi um processo, né? Eu aprendi experimentando e usando em todas as situações, até a hora que eu descobri que não eram todas as situações que funcionavam melhor para mim, e aí eu fui descobrindo essa coisa, por exemplo, entendeu? Que porra, eu saio do show, o cara, a pessoa não me conhece, fala: caraca, meu irmão, porra, tu hoje estava acelerado, tu estava doido. Eu falei, cara, bebi água, né? Só se puseram alguma coisa na água, né? Mas por outro lado, assim, você às vezes, pô, tá de madrugada num lugar, tá tranquilão, ou tá num lugar bonito, num visual, porra, nada mais bacana do que curtir relaxado. E eu particularmente, assim, eu tenho uma visão que eu até às vezes fico muito assim curioso em relação a esses conselhos de psiquiatria e de psicologia, porque eles até hoje eles não assumiram abertamente essa não periculosidade que a maconha tem. Assim, é lógico que a gente sabe que uma pessoa que tem uma tendência à esquizofrenia e ela experimentar vai dar merda. E eu sei porque Falo sempre isso. eu tenho amigos, cara, que o cara fuma um baseado e o cabelo dele muda. Você fala, como é que foi isso, bicho? O cabelo do cara mudou, bicho. Estou olhando aqui, o cara está fumando na minha frente, o cabelo do cara já virou outra coisa. Não sei se ele põe a mão e no segundo já modifica, mas sabe, o cara já vira outra pessoa, já começa a falar coisa que não tem, coisa com coisa e tal. Você sente que ele entrou num outro campo ali, abriu um buraco para ele que não é legal. Não é que ele fique mal, ele não fica agressivo nem nada, mas não é uma coisa que você sente que está sendo positivo. Mas isso é um caso, assim, de todos os meus amigos que eu conheço, tem dois assim que bate esquisito. Assim, o índice de uma coisa esquisita é mínimo. Fora que a questão de adicção
para mim, chega a ser patético. Alguém dizer para mim que está com adicção de cannabis, eu acho assim, eu falo, cara, não é possível, cara. Você tem muito problema na vida, porque você botar a culpa nisso você está com medo de encarar teus problemas de frente, porque não é esse o teu problema, né? Mas eu fico, às vezes, curioso com isso, porque tem tantos pontos positivos, seja por tudo que hoje está se descobrindo de cannabis em termos medicinais e que lá fora já se pratica há muito tempo e agora no Brasil está começando a se praticar já de um tempo para cá, e a gente, graças a Deus, conseguiu algumas aprovações e algumas liberações de coisas agora há pouco tempo, mas eu fico muito impressionado, cara, porque se você vai ver toda a história da maconha, ela está toda misturada com preconceito racial, né, por causa da coisa da África, dos negros terem trazido isso para os lugares, seja para os Estados Unidos, seja para o Brasil, e, ao mesmo tempo, também tem a coisa das pessoas que têm a hipocrisia de não admitir que você pode ter o prazer de sair do seu estado normal e limpo ali e simplesmente fazer o uso de uma coisa que vai te deixar relaxado, que vai deixar se divertir e tal. Da mesma maneira como uma pessoa socialmente bebe uma cerveja ou bebe um uísque. E se você for ver o grau de dano que essas coisas fazem na sociedade, ele é incrivelmente superior ao que a cannabis faz. Então, a gente vive essa situação, muito curiosa, né? Porque é muito hipócrita tudo que a gente encara aí pelo dia a E dia. já que você falou hipócrita, eu queria dizer para você, e fazer uma provocação aqui, que a maconha é legalizada, já é legalizada no Brasil. Se você entrar em qualquer farmácia, você pode comprar, mediante uma receita médica, remédios à base de maconha importados. Então, já é permitido, já é legalizado. Sim. A maconha é ilegal para os pobres, pretos e habitantes das comunidades mais carentes, entendeu? Eles realmente têm uma lei da proibição. Agora os ricos não, porque podem entrar, podem importar, podem, como eu que fui um privilegiado, grande doutor Nilo Batista fez o meu habeas corpus, eu tenho um problema medicinal, eu uso maconha medicinal porque eu tenho um problema que eu fiz uma operação aqui no meu quadril, pus uma prótese e a minha coluna ficou torta e eu tenho dores inacreditáveis. Aí eu tenho, além disso, uma doença chamada hepatite C. Com hepatite C, qualquer analgésico é proibido para mim. É uma porrada no fígado. Então, cara, só a maconha me salvou das minhas dores. Então aí, eu sou um maconheiro funcional, eu criei 3 filhos, os 2 mais novos nunca se interessaram por maconha, falei assim, pai, que cheiro, entendeu? Naquela época eu fumava prensadinho, que tem um cheiro horroroso, hoje eu fumo o que eu planto, entendeu? Essa proibição que acontece aqui, em grande parte, não é por conta desses ditos conservadores, esses evangélicos, essa política de direita. Não. É, na verdade, uma pressão estrangeira para que, quando a legalização seja feita, essa 399 aí que estão dizendo, ela seja feita para as empresas entrarem aqui, as empresas estrangeiras, o grande capital estrangeiro, entrar aqui, deitar e rolar. Na hora que eles fizerem assim, legaliza e regulamenta no Brasil. Aí vai ter centenas de coffee shops da Bulldog, a marca Canopy do Canadá, que já deve ter feito um bom lobby, né, para não dizer outra coisa, com os deputados e senadores, entendeu? É isso que eu queria te dizer. Não será por isso que não é legalizado aqui? É bem possível, porque essa questão desse capitalismo corporativo aí globalizado, ele funciona muito assim, né? Ele fica esperando abrir uma porta para ele chegar arrombando a porta. Porque, se você pensar bem, cara, a Polícia Federal passou anos destruindo plantações e plantações. Nós somos, na verdade, talvez o país que tem o maior potencial produtor de maconha do planeta, porque nós temos um clima que é perfeito para o plantio, a gente não tem neve,
A gente pode plantar em céu aberto, a gente pode plantar outdoor, indoor, de tudo quanto é forma. Então, a possibilidade de a gente ter um resultado econômico em função disso. Você imagina no Nordeste quantos anos a gente viu o nego queimando plantação no interior de Pernambuco, do Maranhão, do Ceará, que hoje isso aí poderia ser terra que poderia estar dando produção e fazendo dinheiro. E tem o seguinte, quando a pessoa pensa assim, plantação de maconha, isso é para esses maconheiros, mas é o seguinte, com cânhamo faz-se milhões de coisas. Tem falante de amplificador de guitarra de cânhamo. Você sabe que a corda que segurava as âncoras dos navios antes da Segunda Guerra, elas eram de cânhamo. O Brasil só foi descoberto, meu irmão, por causa da maconha. As velas das caravelas eram feitas de cânhamo. De cânhamo, exatamente, os como cabos, os paraquedas. As roupas, os uniformes dos portugueses que vinham para cá eram feitos de cânhamo. É a invenção do nylon, cara, porque com o petróleo tem o nylon, e o petróleo ele grita a partir da Segunda Guerra Mundial. E aí, depois que tem essa coisa, tem a invenção do nylon, e o cara fala, porra, você não vai fazer uma corda de navio com cânhamo, você vai fazer de nylon, porque aí eu vou ganhar dinheiro pra cacete. Né? Então, é exatamente a indústria do nylon que foi radicalmente agressiva com a produção de cânhamo. Né? É muito curioso você ver. E você sabe, eu não sei, tem um documentário que passou durante muitos anos aí na televisão brasileira, tem um documento muito importante que mostra filmes que mostram essas cordas de cânhamo, os paraquedas todos, e esse filme desapareceu da Library of Congress. Você imagina algum arquivo desaparecer da livraria do Congresso americano? O lobby que não foi... Como é que alguém conseguiu tirar aquilo dali, cara? Entendeu? Porque é interesse muito forte, porque aquilo ali era prova material de que se usava aquilo e ninguém morria por causa disso. Né? Em 1914, a nota de $10 americana era feita de cânhamo, do papel era feito de cânhamo, e na frente da nota tinham as plantações de cânhamo e atrás a indústria do cânhamo. Com certeza não queimavam essa nota, porque $10 naquela época valia dinheiro pra cacete. E nem ia dar barato, né, meu? Cânhamo. É verdade, O Ford fez uma carroceria de um daqueles Ford 29 feita de cânhamo. Chegou na porta do Congresso com uma marreta, meteu a marreta na carroceria e não conseguiu quebrar a carroceria feita de cânhamo. Quer dizer, era uma fibra sensacional, era usada como medicação, quer dizer, o grande malefício realmente da maconha é a proibição. Mas é curioso você ver que a gente tem muitas dessas coisas que acontecem por interesses de grandes empresas, de grandes lobbies de setores, e que a gente fica muito prejudicado. Né? Eu acho que um dos maiores problemas que o Brasil enfrenta hoje é a falta de qualidade de transporte coletivo. Né? E isso foi muito em função da indústria automobilística, porque você não consegue atender a população de um país desse tamanho, com as cidades grandes que a gente tem, só com transporte de ônibus. Não tem condição. Você tinha que ter transporte ferroviário, né, seja de superfície ou subterrâneo, forte. Você tinha que ter transporte via água. Né? Por que você não sai daqui e vai para Niterói de barco, ou São Gonçalo, ou essas coisas todas? Você tem a Baía de Guanabara toda funcionando, tem que pegar um puta do engarrafamento, o cara fica preso na ponte de Niterói, ali atravessado, e quando, na verdade, você tinha outras opções que você podia trabalhar. A gente tem muita coisa na evolução urbana do Brasil que foi feita de forma errada para atender a setores econômicos. Né? É muito triste a gente ver o país da gente ser trilhar um caminho de história dessa forma. Né? É muito complicado. Né? O que eu acho, Frejá, é que assim, conversar com você, assim, eu podia ficar mais meio-dia conversando, porque assim, você vai dando subsídio para a gente perguntar coisa para você, você mostra que você é um cara que gosta de jazz de um certo jeito, e quer dizer que existem outros tipos de jazz,
E é interessante a gente ver que hoje o nosso país está dividido entre pessoas que não conseguem tirar os antolhos, né, e ver que, cara, o PT, o PT, o PT, o que eles não... O que deixou eles putos mesmo é ver a empregada indo para Disney, entendeu? Eles dão essas bandeiras todas, né? Eles, em algum momento, essas pessoas se caguetam, esse preconceito histórico que existe, toda essa questão que a gente tem de racismo, que agora tem esse termo, que é bem colocado, de racismo estrutural, né? Quer dizer, está dentro da estrutura da sociedade brasileira. Às vezes fico na dúvida de se eu gosto muito de falar sobre isso, porque, na verdade, eu acho que o país ele está errado desde que começou, sabe? E aí, quando você vai fazer uma análise, porque aí você podia dizer assim, mas teve um momento em que, porra, apontou. Sim, a gente até teve um momento ali, no final dos anos 50, início dos 60, onde se apontava para um país que até o Maltner costuma citar como a teoria do amálgama, né? Quer dizer, você olhar tudo que tem pelo mundo todo e falar assim, não, eu vou fazer do meu jeito, que eu vou pegar o melhor de cada um, vou adequar o meu lugar e vou fazer isso ser bom para mim. É assim Mas que é o brasileiro, né, cara? É assim que o brasileiro é. Mas quando você faz isso, você tem que ter uma visão de bem público. Não pode ter uma visão de proveito próprio. Porque se você faz para o teu bem, aí é exatamente o que a gente vê do empresariado se aliando a grandes corporações estrangeiras para trazer um negócio para o Brasil, que ele vai ficar rico, mas o país muitas vezes se prejudica com as negociatas que ele traz. Isso não é bem público, entendeu? Então você não está trazendo o que tem de tecnologia, o que tem de informação, o que tem de progresso para um bem público. Né? Isso que eu acho que falta na história, e cada vez mais no Brasil a gente não encontra dentro do dia a dia dos políticos, dos governantes, dos administradores. Quer dizer, pensar assim, bom, o que é o melhor para esse lugar aqui? É fazer isso, vai dar trabalho? Vai, mas vamos conversar com todo mundo e vamos que as pessoas entendam, tem um sacrifício? Tem, mas o sacrifício lá na frente a gente vê o resultado. Agora, se ninguém acredita, porque se tivesse naquele lugar só ia estar querendo botar no próprio bolso, aquele cara que está ali deve estar pensando a mesma coisa, ele também está pensando em botar no próprio bolso. Então, às vezes, a gente reclama de um país que é um retrato do que a gente mesmo é, por um lado, porque tem muita gente que pensa assim, porque teve oportunidade de mudar, de transformar o país e não mudou, né? E, ao mesmo tempo, tem as pessoas que têm essa intenção, que muitas vezes apoiaram essas pessoas, torceram por elas ou não acreditaram nelas e acabaram confirmando que elas realmente não mereciam a confiança. E essa coisa, o país fica patinando. A gente está patinando. Eu tenho estado um pouco frustrado em relação a isso, sabe? Meu pai está com 96 anos, sabe? Meu pai foi um cara que batalhou a vida inteira, um cara que saiu do nada. Ele veio para o Rio de Janeiro de tudo que você pode imaginar: ônibus, barco, trem, carroça de caminhão, tudo. Chegou aqui, pediu uma bolsa de estudo para terminar o ensino médio, passou para a faculdade pública, foi um aluno exemplar o tempo todo, saiu dali já para o movimento estudantil e para a política. Mas o cara que estava sempre focado em fazer as coisas de um jeito direito. Aí você vê que, de repente, ele está agora com 96 anos e aquele país que ele brigou para construir, para ele dizer assim, porra, meus netos vão ver essa merda. Né? Meus netos vão ver o que eu briguei. Não, cara. Piorou. Ou, se não piorou, voltou atrás. O que andou, voltou para trás. É muito frustrante, de uma certa maneira. E eu fico muito preocupado, porque, assim, eu, o Mauro, a gente criou os filhos da gente para que eles pudessem acrescentar, contribuir para que esse país fosse para frente. E aí, de repente, eles estão encontrando um país que quer andar para trás. Né? Então, para mim, como pai, é muito frustrante. Meu filho, minha filha, que tem uma cabeça aberta, pessoas progressistas, com uma visão de país dentro de um planeta. E aí você fala, caraca, esses caras estão enfrentando um mundo que ainda é pior do que o que eu enfrentei. E aí, cara, você vê que tudo que a gente batalhou e fez, hoje em dia,
Assim, é pinto, os caras massacram de uma tal forma, eles chutam a porta do coitado da comunidade, entendeu? E atiram, e foda-se. Aliás, eu vou te perguntar, pra quem você liga o foda-se? É complicado, porque é muito difícil hoje ficar atento a. Tem muito pouca coisa interessante dentro do grande noticiário do dia a dia para eu ficar atento. A maior parte dele eu ligo foda-se, porque não está dando. Eu abro o jornal, cara, é uma depressão. Né? Então, por exemplo, essa parte, principalmente dessa igreja neopentecostal, que eu acho isso um grande mal, porque eles se aproveitam da ignorância de uma forma muito perniciosa, né? E eu não estou falando aqui da igreja cristã, não. Estou falando do neopentecostal, porque a gente sabe de toda a raiz da discussão da questão dos protestantes em relação aos católicos, e eu tenho um respeito muito grande por isso aí. Mas você vê hoje que tem um tipo de religião que ela é extremamente mercantilista. Ela se vê tranquila de explorar a ignorância e a inocência da população mais simples ou das pessoas que são muito carentes, porque o mundo também, essa coisa urbana que a gente construiu, ela criou pessoas muito solitárias e muito sozinhas, muito abandonadas. Às vezes, pessoas que têm família, mas a família nunca parou para prestar atenção neles. Eles estão ali completamente soltos no mundo, sem nenhum tipo de pessoa que chega e diz assim: bicho, vem cá, vamos conversar, deixa eu te ajudar a botar o pé no chão, porque você está voando aí e você não sabe onde é que você vai parar. E ele vai parar lá nessa igreja. É o ex-doidão, é o ex-gay, se isso fosse possível, se é que isso seria possível, né? Então, você fala, cara, bicho, isso é uma coisa que me revolta muito. E a outra coisa que também me deixa muito assim incomodado é a questão das pessoas que querem resolver tudo com violência, que acham que assim essa coisa do desarmamento me deixa muito incomodado. Assim, você liberar, deixar um pouco mais solta a questão do armamento, porque a gente tem hoje a questão da milícia, que eu acho que talvez seja a grande ameaça pública, talvez o primeiro, mais perigoso do que a própria igreja. Até porque a milícia, em determinados momentos, coopta a igreja. Ou a igreja coopta a milícia? Milícia pode ser também. É uma rua de mão dupla, né? Não todos os casos, mas em alguns casos acontece. E isso é muito grave, cara, porque a gente está trabalhando com pessoas que não têm escrúpulo nenhum, que a qualquer momento a solução disso tem um problema ali, mata. Da mesma maneira como tem gente pobre ali, tem que entrar ali para prender alguém, vai matando até chegar ao cara que você está querendo prender, se é que você vai achar. Né? E tem uma coisa que aí é global, que é a questão do ser humano estar avançando para um estágio econômico onde a desigualdade social, nesse momento, já é tão gritante que, nesse momento, ela já é inaceitável. E eu não consigo entender a inércia das pessoas que têm muito dinheiro, mas que têm um pouco de consciência em relação ao estágio que a gente chegou. Porque a quantidade de dinheiro que tem no mundo está concentrada num percentual tão pequeno, quando a gente tem tanta gente precisando e quando, na verdade, a gente sabe que muitos dos problemas que as pessoas que têm muito dinheiro acham que têm seriam resolvidos com educação de qualidade para todo mundo. Porque se você tem educação de qualidade, você tem um bem-estar social implícito, que a educação traz isso, ele traz saúde, traz segurança, traz tranquilidade, traz equilíbrio de espírito, de comportamento. Então, quando você vê que essas pessoas que têm dinheiro pra caramba, elas não conseguem entender que o problema que faz elas andarem de carro blindado, de ter segurança, de ter que ter tudo separado de todo mundo, porque não pode andar na rua, porque que gente é essa? Né? Essa gente não seria tão diferente dela, fosse o fato dela pegar esse dinheiro, uma grande parte desse dinheiro que ela tem e que vai ficar para 3, 4 gerações, né? Porque alguns fizeram dinheiro para ter
3, 4 gerações só gastando. Tem outros que roubaram dinheiro para ter 3, 4 gerações. Você vê assim, o Maluf, você fala, tem 200 milhões de dólares numa conta. Porra, 200 milhões de dólares, cara? Como é que você rouba 200 milhões de dólares? Quanto tempo você vai levar para gastar isso, cara? Quantas gerações vão precisar para gastar 200 milhões de dólares? Não teve uma hora que alguém falou, calma, já roubei demais? E eu estou vendo que você falou aí um pouco atrás, que aí você vê teu filho vivendo esse mundo que está pior, e aí você fica assim, decepcionado, angustiado. Queria dizer para você não ficar angustiado, porque o simples fato das pessoas verem essa entrevista vai ajudar elas a serem conscientizadas de que um roqueiro não é um maluco que toca rock and roll, se droga. Não, um roqueiro é uma pessoa que estudou, um roqueiro é uma pessoa que tem uma visão de mundo. Você traz, você não aparta, entendeu? Você junta. É isso que é importante. E eu agradeço muito o teu tempo, Frejá. Um prazer. Agora, eu queria te falar uma coisa antes da gente terminar. Outro dia assisti o documentário do Joelho de Porco, que é uma banda que eu adoro e que eu curti. Eu não sabia que você tinha feito parte do Joelho de Porco em algum momento. Fiquei amarradaço vendo umas fotos tuas com a banda, se apresentando em programa. Muito legal, cara, muito legal. Então eu vou te contar. Eu tinha o sindicato e aí o Próspero ficou doente e aí ele tinha que parar e o Tico, que era meu amigaço, sim, me chamou e falou, pô, bicho, vem cantar no Joelho de Porco. Eu falei, caralho, mas eu sou uma taquara rachada, o Próspero é um puta cantor, o Próspero Albanese. Aí eu falei, pô, só se você me botar dentro do smoking do Próspero e eu encher de almofadas, aí eu vou. Aí a gente fez uma temporada e aí depois o sindicato ficou com ciúmes do Joelho, o Joelho ficou com ciúmes do sindicato, e eu voltei para o sindicato, entrou o Billy Bond. Eu assisti o Joelho com o Billy e assisti com o Próspero. Aham. Eu assisti o show com o Próspero, era uma dobradinha, era Joelho de Porco e Aracide Almeida. Era o show. Belíssimo cara. show, belíssimo. Depois disso, o Tico e eu fizemos um grupo chamado Careca e Penteado, porque eu estava careca, que estava fazendo Bent, aquela peça no campo de concentração, e ele usava Gumex, entendeu? Aí a gente fez o Careca e Penteado com o Zé Rodrigues e era só música pornográfica. No primeiro show que a gente compraram da gente foi na Bertioga. E aí foi um cara, tipo, gerente de banco, assim, que comprou, engraçado e tal. Aí o Tico entrou e falou assim, agora nós vamos cantar a nossa primeira música, Mommy, I Wanna Kiss Your Ass. Aí todo mundo ficou meio assim, ele falou assim, vocês não entenderam? Mamãe, eu quero beijar o seu cu. Bicho, as pessoas pararam de olhar para começaram a comer e começou a juntar uma rapaziada na beira do palco e falar assim, vamos, ó. E era playback, bicho. Era playback? Era playback. E lá em cima tava o Ivo. Na última música a gente falou assim, bom, agora nós vamos nos trocar para fazer o último número, 1 minuto. Ivo, solta México Lindo. E a gente entrou numa portinha, entrou num táxi e pau! E o Ivo ficou sozinho lá. Cadê os caras? Cadê os caras? Coitado do Ivo, cara. Muito bom, cara, muito bom. Pô, querido, prazer estar contigo, cara. Muito bom. Muito igual. Bom. Isso aqui não ia, pode não acabar nunca se a gente não quiser, meu. Mas vamos dormir. Tchau, grande Valeu, beijo. Então. Beijo. Fique bem.